Olá, Ana Lu Olivier, Lu de Olivier. Vou tentar fazer um vídeo curto, né? Porque eu sempre falo que vai ser curto e acabo falando muito, mas hoje eu vou reduzir bastante, tá? O tema hoje é mais médicos ou melhores médicos, né? Eu pretendo fazer um resumo, tá, do que está acontecendo, até porque eu já abordei esse tema recentemente num artigo, né? Bom, desde que o Bolsonaro anunciou que haveria um exame para revalidar os diplomas dos médicos cubanos, houve um rebuliço, né, e praticamente imediatamente culminou na saída desses médicos cubanos do Brasil. Disseram até que o Bolsonaro estaria ameaçando, né, ameaçando os médicos, esse esquema todo, e por isso justificaria a saída repentina. Bom, a partir daí as opiniões se dividiram, né? Há os que defendem e os que acusam o Bolsonaro. Em meio a esse impasse, o que nós devemos entender de verdade? Vamos raciocinar sobre isso? Bom, o esquema Mais Médicos ele se iniciou em 2013 e foi intercambiado pela Dilma Rousseff. E com essa desculpa de que nós não tínhamos médicos suficientes no país, então eles viriam para atender aqui, né? E poderiam então agir à vontade. Apesar do CFM dizer que ele foi contra, ele alega que foi contra, que fez inclusive comunicados desde o início, né? Essa notícia não foi vazada, na verdade a própria mídia encobre muita coisa, a gente sabe disso, né? Agora, 5 anos depois, Cuba anuncia que retirará os médicos do Brasil, inclusive já começou a fazer isso, já está retirando, né? A mídia corrompida anuncia que os pobres ficaram sem médicos. Quem acredita nessa mídia também sai engrossando esse coro, né? Falando a mesma coisa. Por outro lado, os pró-Bolsonaro anunciam que ele, Bolsonaro, fez o correto, pois ele estava propondo, além da revalidação dos diplomas, a remuneração completa dos médicos, que antes recebiam só 30% e os 70% iam para a ditadura cubana, né? E que pudessem trazer suas famílias para cá. Tá? De fato, é o correto. Né? Mas o que pegou aí, que eu já especifiquei, foi uma revalidação de diplomas com os quais eles não estavam preparados para lidar, porque a grande maioria era de espiões e de outras áreas também, de pessoas de outras áreas de saúde, como enfermeiros, enfim, algumas outras áreas, mas a grande maioria era de espiões. Tá? Isso caracteriza, inclusive, exercício ilegal da profissão. Tá? Então, essa revalidação dos diplomas poderia pegar essa turma toda. Né? Foi por isso que eles saíram correndo, estão saindo correndo. E eles iniciaram uma saída desenfreada do país, e pelo que se percebe, cada um está levando o máximo de eletroeletrônicos que consegue, né, carregar. E claro, né, o principal é que eles estão levando também informação privilegiada do Brasil. Né? Isso também não está se falando, mas é a realidade. Então já não chega tudo o que levaram esse tempo todo para Cuba, ainda leva o máximo que podem carregar, tanto de informação quanto de eletroeletrônico. E o problema é que ninguém toma uma atitude. Tá? E qual atitude deveria ser tomada? Bom, a saída repentina deles, levando muitos equipamentos eletroeletrônicos e também informações preciosas, que são o principal, deveria ser barrada. Por quê? Saindo às pressas desse jeito, eles estão escapando de uma CPI que deveria existir, né? E eu tô pasma, porque ninguém, nem do atual, nem do próximo governo, se manifestou sobre isso, não tomou nenhuma providência, né? E está grave a situação. Se não fosse alguns poucos jornalistas investigativos que anunciaram o que de fato está ocorrendo, o povo nem saberia da saída deles. Né? Investigação é uma coisa, eu não duvido que a polícia esteja investigando, mas evasão de divisas, gente, é outra coisa muito importante. Tá? Levando em conta que a polícia só pode agir no território brasileiro,
depois que eles saírem daqui, alguns já estão saindo, já saíram inclusive, eles vão estar sob a responsabilidade de Cuba. Né? E todo o comando está vindo de Cuba para retirar eles daqui. Não foi uma ação do governo brasileiro. Tá? É Cuba que está comandando isso. Então, a Polícia Federal ela teria que agir antes da saída deles. Tá? Eles deveriam ser retidos aqui, inclusive para averiguação do que eles estão levando. Tá? O presidente da República, que por sinal comanda as Forças Armadas e comanda o Ministério da Justiça, é quem teria que dar uma ordem para reter essas pessoas. Né? Esses impostores, são impostores, né? E até mesmo prendê-los. Tá? Porém, o Temer faz parte do bando, que a gente sabe. Né? E o Bolsonaro, eu não entendi por que ele não se manifestou a esse respeito. Tá? De um lado, os esquerdistas ficam anunciando que o Bolsonaro expulsou os pobres médicos daqui, que eles foram recebidos como heróis lá em Cuba. Não duvido, né? Porque estão roubando tudo daqui, então são heróis mesmo para Cuba, não para o Brasil. E os da direita, eles anunciam que as vagas já foram preenchidas, né, por médicos brasileiros. Bolsonaro faz declarações preocupadíssimo com os salários dos médicos, né, e o bem-estar desses médicos, mas ninguém age para impedir a saída, para colher as informações dos equipamentos que estão com eles. Tá? Porque esses equipamentos podem, inclusive, ter informações dentro deles também. A questão não é só o equipamento, tá? É o que está dentro dele, gente. E só como uma curiosidade, há 2 anos eu recebi um convite para fazer uma palestra na Malásia. Eu acabei fazendo por vídeo, mas mesmo assim tinha um custo e eu participei, paguei o custo. Mas foi um bom passo, porque a partir daí eu passei a receber inúmeros convites para esses congressos, geralmente são autofinanciados, né? E consegui, então, levar minha pesquisa pela 2ª vez para o exterior. Tá? Então, a partir daí, eu comecei a receber muitos convites. Tá? Só que no exterior funciona de uma forma diferente. Eles te enviam uma carta convite e para eles lá é muito simples. Você chega em qualquer empresa com uma carta convite, um cientista foi convidado para palestrar num outro país, qualquer empresa se prontifica em dar o patrocínio, dar as passagens, a estadia, enfim, para eles é fácil. Tá? Só que aqui eu tentei, não digo que não tentei, mas o máximo que eu consegui nisso tudo foi alguns parabéns e muitos sinto muito. Né? A grande maioria das empresas já tinha comprometido sua verba ou com esportes ou com artistas, que, desculpa, eu também lido com artes, eu acostumei a fazer arte com pessoas de periferia. A gente faz figurino de papel crepom, a gente faz cenário com papelão, qualquer 100, 200 reais a gente faz uma produção. Tá? Então eu acho que investir milhões em arte, em artistas para fazer um show, seja lá o que, tudo bem se está sobrando, normal, mas eu acho que negar para um cientista que está levando o nome do país e a pesquisa do país para outros países, eu acho que é meio triste, né? Mas enfim, foi o que eu recebi, né? Sinto muito, que já estava todo comprometido. Acabei eu mesmo bancando, eu fui em 3 congressos, eu participei de 3 congressos internacionais esse ano, inclusive um em Harvard, né, um congresso médico, e acabei bancando tudo. Tá? Até hoje eu estou pagando esse financiamento, tá? Eu não tenho essa verba. E isso é muito triste, é algo muito chato, porque a gente fica pensando, puxa vida, quem está roubando o país tem prioridade, né? Quem está fazendo um show, qualquer coisa assim, tem prioridade, e o cientista fica como o cientista brasileiro, o médico brasileiro, o profissional de saúde brasileiro, né? Como é que fica? Inclusive nessa viagem, como eu sou vegana, eu até voltei até doente porque eu não encontrava nem comida. Enfim, foi bem sacrificante. E a questão é que até março ou abril, não sei, eu vou estar pagando o financiamento, tá? Porque eu não tive apoio nenhum.
Se eu tivesse uma verba mensal, como alguns têm, né? E como tanto estão preocupados com esses coitadinhos, que na verdade nem médicos eram, eu acho que eu teria conseguido bem mais, eu levaria o nome do país e a ciência do país de uma forma diferente. Né, porque o Brasil é muito mal visto lá fora. Não vou nem entrar em detalhes, mas principalmente a mulher brasileira é bastante desprezada, tá, em alguns países. Mas, enfim, diante de tudo isso, né, que se percebe do Brasil lá fora, a gente não tem respeito, né? Os brasileiros que deveriam colaborar também não colaboram, inclusive fui falar até com o Ministério da Ciência e Tecnologia, falei com a Polícia Federal, falei com o consulado inclusive me mandou um recado de que eles não podiam fazer nada por mim, né? Pelos problemas que eu enfrentava ali, porque a prioridade é visitar presos, é visitar foragidos, é pessoas que foram pegas clandestinas. Então o consulado funciona assim, foi o que me falaram, né, e que está registrado inclusive no site. Então eu acho que tem que ter uma medida da gente verificar de uma outra forma tudo isso que está acontecendo, né, porque fica essa... de um lado os prós, do outro os contra, cada um falando algo corriqueiro. E o principal, que é essa gente que está saindo, que ninguém está fazendo nada sobre isso, né? Eu quero deixar claro que eu votei no Bolsonaro, eu fiz campanha para ele, eu parei as minhas coisas para poder fazer campanha para ele, sem interesse nenhum, a não ser por um Brasil melhor. Só que existem algumas coisas que eu estou vendo que estão acontecendo e que não estão muito legais, né? Então eu não sou teleguiada, eu estou acordada. Eu acho que ele era e ainda é a nossa única opção, mas vamos verificar também o que está acontecendo, porque se o Temer não toma nenhuma atitude, o Bolsonaro eu acho que deveria tomar, agir, ou pelo menos se pronunciar a respeito dessa sangria que se intensificou agora com essa saída desses médicos, né, esses pseudomédicos cubanos. Né. Enquanto ninguém toma uma atitude, eu sou obrigada a fazer uma comparação muito triste, que está parecendo aquela troca de turma, de equipe nos hospitais de periferia, que geralmente tem um intervalo de 15 a 20 minutos entre a saída de uma equipe e a entrada de outra. E nesse meio tempo, os pacientes morrem à míngua. Tá? E mesmo quando há presença de médicos, a gente sabe que está faltando muita qualificação também. Né? Eu mesma tive um problema seríssimo com meu pé, já relatei isso, e eu acho que ao invés de mais médicos, essa coisa do mais médicos, deveria ser melhores médicos, né? Médicos mais qualificados, médicos mais humanizados, médicos que realmente soubessem distinguir uma luxação de um pé quebrado, que foi o que aconteceu comigo, a médica não soube definir, né? E uma frase que eu deixo aqui é que investir na qualidade e não na quantidade deveria ser prioridade, tá? Até rimou, né? Pelo menos no papel, tá? Eu sei que esse vídeo provavelmente não vai ter muitas curtidas, eu já percebi que quando eu falo verdades assim, eu acabo desiludindo as pessoas, e as pessoas, as poucas que gostam, às vezes até curtem, mas não compartilham, então eu não vou nem pedir que você compartilhe, nem que você curta, mas que se conscientize, tá? E se puder, né? Curte e compartilha, porque você vai levar essa informação para os outros também. Se não puder, tudo bem, a amizade é a mesma, tá? De vez em quando eu continuo fazendo os meus vídeos caindo na real, nem pendendo para um lado nem para o outro, mas pendendo para a verdade e para o equilíbrio. Tá bom? Um super beijo, até a próxima.